Bem-vindos a esta nossa sessão de intervenção estrutural, nesta nova versão em digital. Meu nome é Tiago Nolasco e nesta sessão, antes de mais, começando por agradecer à Boston Scientific, que será o nosso patrocinador nesta sessão, e para brilhantar esta sessão vamos ter como moderadores o Dr. Lino Patrício, aqui do Hospital Espírito Santo em Évora, aqui à minha esquerda, e por transmissão online o professor Adelino Leite Moreira do Hospital CUF no Porto, estará em participação remota, que já está aqui no nosso ecrã também. De palestrantes vamos ter 3 apresentações, com uma delas o Dr. Rui Campanteles do Hospital de Santa Cruz, aqui presente também, e as outras 2 apresentações serão em acesso a participação remota, o Dr. Pedro Braga, do Hospital Vila Nova de Gaia Espinho, e o Dr. Wong Kyung Kim, que estará na Alemanha em participação remota. Just a warm welcome to Dr. Wong Kyung Kim in Germany. Thank you for joining us in this session. Ainda vamos ter uma nova opção, que é, temos um painel de discussão, todo ele em acesso remoto, apresentando o Dr. Alberto Rodrigues, no Hospital de Vila Nova de Gaia em Espinho, a doutora Ana Fonteboa, também no Hospital de Vila de Gaia em Espinho, e o Dr. Bruno Silva, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, em Funchal. Estes 3 elementos do painel não os veremos, mas estaremos em comunicação digital com eles, mandarão informações ou questões ou comentários que eu poderei ver aqui no tablet e que introduzirei para a discussão. Convido também todos, como é óbvio, e como nestes formatos, como já estamos habituados, que me ponham as vossas questões, que serão dirigidas aqui para poder entrar nesta discussão. E assim sendo, passo a palavra ao Dr. Lino. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Reforçar o agradecimento à Boston, que é o patrocinador desta sessão. Esta sessão tem como objetivo tratar de alguns temas que na TAVI não estão completamente resolvidos, como o Fast Track e também o Pacemaker. E para começar, nós, sem mais delongas, passamos ao Dr. Rui Teles, que nos vai falar exatamente sobre o tema de how to simplify TAVI procedures without compromising safety. Rui, o ecrã é teu. Obrigado, Lino, professor Lino Patrício, professor Adelino Leite Moreira, Dr. Tiago Nolasco. É um prazer estar aqui esta tarde nesta sessão da APIC e dou os parabéns à APIC por estar a ter este evento e este desafio enorme que é fazer um evento digital nesta era 2020. Sem mais demoras, vou passar à apresentação, que tem como título explicar como podemos simplificar os procedimentos de válvulas aórticas percutâneas sem comprometer a segurança. Desde já digo que o mais importante da minha ótica, desde sempre, aliás, acho que isto é transversal a qualquer técnica de cardiologia de intervenção mais complexa, tudo reside na nossa capacidade de planearmos e de anteciparmos os potenciais problemas, estando preparados para os mesmos. Mesmo uma técnica mais simples, essa é a base do sucesso. Primeiro, a primeira pergunta que vamos responder hoje é como é que podemos simplificar, porque é que precisamos simplificar os procedimentos das válvulas aórticas percutâneas, além das razões que são óbvias. As razões óbvias, partilha a casuística de Santa Cruz, são que em todos os centros ao longo do mundo se tem percebido na última década a mortalidade cardiovascular e todas as complicações associadas a esta mesma técnica têm diminuído imenso a sua prevalência e, portanto, de alguma forma, assim que a técnica entra numa fase diferente, que é uma fase em que temos, no fundo, uma disseminação por toda a comunidade terapêutica, passamos a preocupar-nos não com, digamos, a entrada da técnica, mas com tudo aquilo que são os vários processos da mesma que podemos otimizar. E, naturalmente, neste momento, com mais de 500 mil de válvulas percutâneas implantadas no mundo inteiro, é sobre esse tipo de preocupações que a cardiologia de intervenção se debruça. Obviamente que o ARTIM é, digamos, a base de tudo o que está por trás disto, continua a ser, mas a discussão que nós temos dentro de uma reunião médico-cirúrgica em torno de qual é a melhor opção, válvula versus cirurgia, vias de acesso, sedonalgia, tipo de válvulas, esse tipo de discussão não é neste momento aquilo que isso já entrou numa rotina e o que nós estamos a mudar de facto tem a ver com a técnica ou a forma como trabalhamos antes, durante e depois do procedimento.
A verdade é que a cardiologia de intervenção tem um conflito de interesses. O conflito de interesses é um conflito de interesses diferente da cirurgia, por exemplo, porque nós temos uma preocupação que cai dentro de casa, que tem a ver com a lista de espera. Para nós, uma lista de espera é um problema gravíssimo. Em Santa Cruz, nos últimos 2 anos, temos percebido que o número de doentes que estão a ser estudados está a crescer paulatinamente, como era esperado, porque a esperança de vida assim o exige, mas o número de doentes que estão aprovados e marcados para fazer válvulas percutâneas tem-se mantido estável, o que é representado pela linha azul. Isto quer dizer que nós, proativamente, dado que o número estamos a fazer uma estratégia de gestão de lista de espera em que estamos a aumentar a nossa produção, e para aumentar a produção com o mesmo tipo de recursos, muitas vezes humanos e de hardware que é de salas, isso quer dizer que temos que mudar os processos. De outra forma, também temos que, na perspectiva atual e deste ano, não deixa de ser importante salientar que no ano do Covid, todas as técnicas que nós podemos importar de forma a simplificar e diminuir o tempo de hospitalização dos doentes na nossa população são críticas para conseguirmos, no fundo, levar a que temos mais doentes, porque estes doentes são exatamente os doentes que, se nós não tratarmos a tempo e horas, vão morrer mais com doença coronária estável. São estes doentes com doença coronária, a doença aórtica grave ou os doentes de síndrome coronário agudo que nós precisamos dar resposta independentemente de haver ou não haver Covid. A questão que se põe, para além de porquê uma técnica minimalista, é o que é isto, uma técnica minimalista? Os nomes que existem na literatura são diversos. Minimalista, Fast Track, Direct TAVI, Little, há uma série de acrónimos que, no fundo, tentam lançar um nome que fosse utilizado futuramente como um sinónimo de uma técnica simplificada. Eu creio que nenhum deles é mais feliz que o outro, na verdade, e a grande pergunta que eu faço e que todos fazemos é se podemos, de facto, enverdar por este caminho, se há evidência que nos leva a dizer que isto é viável. A verdade é que há. Eu não vou ter muito da evidência. Primeiro porque eu penso que a primeira coisa que faz sentido na medicina é o bom senso. E normalmente nós sabemos que estamos a caminhar sempre, estamos a caminhar num sentido de simplificar a troca de um acesso de maior calibre para um de menor, seguramente não precisamos de evidência nenhuma para mostrar que vamos estar no caminho certo. Se usarmos menos acessos arteriais, estamos no caminho certo. Se não tivermos que anestesiar um doente com anestesia geral, estamos certamente no caminho certo. De qualquer maneira, a evidência mostra que estratégias de pseudoanalgesia são eficazes. Só 6% dos doentes é que são convertidos em anestesia geral na STAVI. Portanto, de uma forma geral, temos uma opção segura. Sabemos hoje em dia que todas as outras técnicas que aqui estão, por exemplo, a utilização de eco para a punção do acesso arterial, por exemplo, a utilização de sistemas dedicados de encerramento como o MANTA, por exemplo, a implantação de válvulas diretas, particularmente mais importantes em válvulas que não são expansíveis por balão. Por exemplo, o pacing através do fio guia, são técnicas que na literatura demonstraram que pelo menos não são piores do que o que estávamos a fazer e nesse sentido podemos utilizá-las e portanto estão validadas de alguma maneira e não oferecem, digamos, obstáculos sob o ponto de vista de utilização em termos científicos. A questão principal é como fazer. Como é que podemos fazer em minha casa, entre aspas, em vossa casa, entre aspas, como é que nós podemos fazê-lo? Eu penso que há muitos de nós que têm esta partilha também. Felizmente, hoje em Portugal, já percorremos cada um de nós, se calhar, muitos laboratórios de hemodinâmica, que não apenas o nosso, e percebemos que as soluções que eu encontro, por exemplo, no nosso centro em Santa Cruz, não podem ser as soluções que vão ser encontradas em Santa Maria, não podem ser as soluções encontradas em Gaia, em São João, em Santa Marta, em Évora, por aí fora. Portanto, cada sítio tem que ter as suas próprias soluções. O mais importante é aquilo que eu desde o princípio referi e eu penso que nós temos de ter a noção, como cardiologia de intervenção, é que mais do que reagir, nós temos que antecipar e planear para termos soluções em termos de técnicas minimamente invasivas e simplificadas. Há 2 fatores principais, são os fatores, para começar, que têm a ver com o acesso e o tipo de anestesia, que tem impacto, obviamente, numa técnica simplificada. Todos sabemos que, hoje em dia, por exemplo, na nossa experiência, 95% dos acessos são por via transfemoral
e desde há uns anos que temos sempre mais ou menos uma dezena de casos por via não transfemoral, que têm vindo a evoluir passando de transapical para subclávia, mas de uma forma geral a técnica transfemoral é aquela que está validada claramente com evidência classe A em termos científicos e é aquela que nós todos privilegiamos à cabeça, muito distante de todas as outras técnicas, embora, por exemplo, a experiência pessoal que eu tenha com uma técnica transapical e subclávia não seja minimamente pior que a transfemoral. Por outro lado, também sabemos que não é só uma questão de escolher os acessos têm implicações não só nas complicações vasculares, mas também têm imensa importância em termos da estratégia de pseudoanalgesia, porque são um dos fatores que poderá levar a ter que converter ou logo a priori antecipar um procedimento mais complexo, com técnicas diferentes de canulação arterial, de double balloon, por aí fora, que levam, no fundo, a aumentar a complexidade e que precisam de uma estratégia de anestesia que não é tão simples quanto o habitual. E, finalmente, nesta senda, que é avaliar a anatomia, há uma coisa que eu penso que desde o princípio, desde 2008, temos exercido, que é a necessidade de cada um dos hemodinamistas ser altamente proficiente, e eu penso que isto é fundamental para uma técnica altamente proficiente na análise dos angiotaques. Desde os acessos femorais ao sizing, é crítico que cada um de nós seja competente com uma plataforma, seja ela qual for, seja o Zirix, seja o Horus, seja o Trimension, seja o Aquarium, não interessa. O que interessa é que nós não podemos depender de outro, senão nós próprios, para fazer uma avaliação, e eu penso que daí tiramos sempre proveito em termos de planeamento dos acessos, das dificuldades que temos na anatomia e na seleção do dispositivo. E, nesse sentido, acho que isso é crítico e, de uma forma geral, olhando, por exemplo, para aquilo que é a nossa experiência, em que o ano passado fizemos 179 casos em Santa Cruz, o que posso ilustrar aqui é que, como podem ver, de uma forma geral, tudo o que é a experiência transfemoral progride de uma forma linear, ao passo que todas as vias secundárias se mantêm, mas num número que não desaparece, que é sempre de cerca de 10 por ano, mais coisa, menos coisa. E é importante aqui olhar que é exatamente a partir do ano 2017 que nós ultrapassamos as 100 válvulas por ano. E isso teve a ver com um projeto que tivemos de simplificar exatamente o procedimento. Primeiro, esse projeto passou, por um lado, por ter uma avaliação prévia no dia da admissão, que é um dia antes da admissão para a válvula, com uma série de rotinas que são habituais, mas com a revisão, por exemplo, do angiotaque, com a avaliação, por exemplo, da necessidade de pacemaker. Com uma checklist, que é esta que aqui está, que todos os dias corre qualquer doente, quando chega à sala, tem uma checklist com duas partes. Esta é a primeira, onde temos um resumo daquilo que foi, digamos, a sua situação clínica, por um lado, e por outro lado, qual é o grau de necessidade de cuidados intensivos que podemos antecipar para este doente, mas, sobretudo, em termos de sala, de todo o tipo de necessidades que vamos ter, de anestesia, de linhas principais, acessos secundários, qual é o tipo de pacing que vamos utilizar, pré-dilatação, encerramento com manta, ProGlide por aí fora, pré-dilatação, qual é a válvula que pretendemos usar, pacing no fio-guia, enfim. São este tipo de estratégias que estão à cabeça de pré-determinadas e transmitidas a toda a equipa para simplificar o processo dentro da sala. De alguma forma é crítico, porquê? Porque isto é uma relação íntima com a anestesia. A anestesia, neste momento, dá-nos um excelente suporte na nossa intervenção e tem critérios para passarmos de pseudoanalgesia para anestesia geral, que são estes que aqui estão referidos, designadamente o perfil psicológico do doente, muitas vezes, por exemplo, um doente com uma dor lombar, doentes que têm risco anestésico, obviamente, as vias de acesso que não são as transfemorais, casos em que nós prevemos que há um colapso hemodinâmico iminente, e doentes, por exemplo, com muito má função ou que estão em insuficiência cardíaca óbvia. Enfim, são um conjunto de critérios que levaram a que nós possamos utilizar esse tipo, digamos, de abordagem. Em 2019, este protocolo de 2017 teve algumas modificações, que são óbvias e que acho que todas as pessoas estão também a tentar dar resposta. Protocolos de longa distância para doentes que vêm de longe, para centrar tudo num dia, reuniões ARTIM por videoconferência, uma parceria com a eletrofisiologia para reduzir o risco de pacing ao máximo ou para não ser surpreendido por esse mesmo risco e tentar dar alta precoce. De uma forma sumária, temos, portanto, a avaliação
prévia, com avaliação num só dia, com a autonomia do operador em avaliação do ANGIO-TAC e a prevenção de pacemakers quando é indicado logo à cabeça, o que é raríssimo, mas acontece de vez em quando. As técnicas que já comentei dentro da sala de hemodinâmica e, finalmente, claro está, não usar linhas centrais para o doente sair da sala já sem nenhum tipo de acessos e também um algoritmo que não envolve, por exemplo, o Holter de rotina, como já envolveu no início. Crucial para tudo isto é ter a organização por trás, que passa por ter uma assistente, que é a coordenadora das válvulas ópticas percutâneas, que para já é uma assistente administrativa e que contamos no futuro, e acho que é muito importante ter também um coordenador, sob o ponto de vista clínico, que pode ser e será um técnico e um enfermeiro que vão ajudar-nos também a fazer uma avaliação destes exames que acabei de estar a falar. Finalmente, não podia deixar de tocar em dois tópicos importantes antes de concluir. Um é só dizer que, claro está que é crítico para um sucesso de um programa e, por mais que eu agora aqui falasse, não chegaria nem meia hora para falar deste tema, selecionar a válvula apropriada. No nosso centro nós temos uma distribuição por vários dispositivos com experiência diversa, desde a Corvalve, a Edwards, a Pórtico, a Accurate, a Lotus, e já tivemos outras, mas neste momento essa experiência diversa leva a que nós tenhamos que ter critérios objetivos e que discutimos sempre em ARTIM, e é um dos temas sempre do ARTIM, é decidir não só a via de acesso, como também qual é o dispositivo que nos parece melhor, de acordo com uma série de características clínicas que têm a ver com a anatomia, com a doença, portanto, a anatomia de todos os acessos, também a válvula em si, os feixes de Valsalva, o tamanho do anel por aí fora, a emergência das coronárias e também critérios clínicos que têm a ver, por exemplo, com a insuficiência renal ou outros deste género. No fundo, isso é importante, tal como é importante ter migrado para este encerramento, que é aqui um exemplo, que ilustra aqui com o exemplo de um MANTA, que nos ajuda muito a encurtar o procedimento e para o qual nós temos a nossa experiência já com 300 doentes em comparação 140 MANTAs, que agora já vai em mais de 200, mas no fundo mostrando que esta evolução para o MANTA foi uma evolução favorável em termos de resultados e que estamos satisfeitos com essa facilidade e segurança associada. Finalmente, só refrisar que temos que ter um kit de emergência para quando há complicações. Essas complicações existem e temos que estar preparadas para isso. Agradeço aqui o slide do Henrique Mesquita Gabriel, que ainda no 2VRT fez uma ótima palestra sobre este tema. E, para concluir, o último slide referindo que, de facto, o essencial é o planeamento, olhar para a anatomia, para a válvula, para as comorbilidades associadas, estabelecer o equilíbrio entre o acesso que vamos utilizar e as opções anestéticas e prever à cabeça o que é que vai ser melhor para o doente e, claro, fazer uma escolha do dispositivo adequada e individualizada. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui, pela tua excelente apresentação e cumpriste o tempo rigorosamente. Estamos nos zeros neste momento. E passaria para o Porto, para cumprimentar os colegas, o Pedro Braga e o Adelino Leite Moreira, e passaria a palavra para o professor Adelino para apresentar o próximo. Isso agora fica aí entre o Porto, que é para apresentares o Pedro e, enfim, teceres as tuas considerações. Nós decidimos aqui, Adelino, que faríamos a discussão no final e, portanto, fazeremos as 3 apresentações de seguida e, no fim, teríamos então a discussão. Relembro que podem ir pondo as vossas perguntas online para depois, no fim, podermos discutir. Muito obrigado a todos. Desde logo, as minhas desculpas pela minha voz, que está um bocadinho rouca. Aproveito desde logo também para saudar já o primeiro apresentador, o Rui Teles, pela magnífica apresentação. Dizer que é com muito gosto que divido esta moderação com o professor Lino Patrício e obrigado pelas palavras que me dirigiu. Também ao nosso moderador. Só gostava de fazer aqui uma pequena nota relativamente à minha afiliação, ou efetivamente estou afiliado também ao Hospital CUF Porto, mas em abono da verdade, portanto sublinhar que a minha afiliação principal é o Hospital Universitário de São João e a Faculdade de Medicina do Porto, que me ocupam ainda a maior parte do meu tempo e que, portanto, devem constar como minhas afiliações principais. Mas esta é uma pequena
correção que não podia deixar de fazer e sem mais delongas, até para não vos maçar com a minha voz, é com muito prazer que apresento o Dr. Pedro Braga, efetivamente um amigo de longa data, uma pessoa que eu muito admiro e que tem um programa muito ativo de TAVI, num hospital aqui nas nossas vizinhanças, e que nos vai falar da seguinte apresentação: Pacemaker After TAVI, Update on Rates and Predictors. Pedro, boa tarde. O palco é teu. Boa tarde. Boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Sim, 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 sim. Ótimo. Excelente. Ora, antes de mais, cumprimentar o moderador da mesa, o Tiago Nolasco, e também o Lino Patrício, o Riteles, e agradecer este convite e as palavras que o professor Lino teceu. Ora bem, nós sabemos que em relação a este tema, desculpa, que houve uma simplificação enorme em relação ao procedimento TAVI. Hoje em dia passamos para um procedimento em que, com muito menos pessoas na sala e tentando ser um PCI-like, mas o que é certo é que o que nós conseguimos ao longo deste tempo fazer e melhorar foi uma série de complicações que tínhamos, nomeadamente complicações vasculares e nomeadamente, por exemplo, um problema grande que tínhamos com as novas gerações, que é, portanto, o problema dos leaks. Como conseguimos ver neste gráfico, há uma diminuição franca com a evolução das válvulas da nova geração e passamos para, digamos, uma percentagem de leaks com estas válvulas bem menor e bem aceitável. O que é certo é que, apesar de haver uma melhoria com a nova geração de válvulas da taxa de pacemakers, continuamos com números sempre superiores a um dígito, ou seja, há uma grande percentagem de doentes que vão necessitar de pacemaker definitivo. Isto é um problema que temos. Isto advém-se realmente por questões anatómicas. Sabemos que o NOAV está muito perto também, digamos, do septo membranoso e que é no septo membranoso que está junto à cúspide não coronariana e à cúspide direita que temos, que vai dividir-se depois no feixe esquerdo e direito, e há uma heterogeneidade entre os doentes e muitos deles têm digamos, uma superficialidade deste tecido de condução que vai levar digamos, ao seu traumatismo, à sua inflamação, ao edema secundário aos procedimentos que vamos fazer. E, portanto, a ocorrência, esta complicação é a complicação das mais graves que temos, ou pelo menos agora das mais frequentes, e tem que haver há uma falta de consenso melhor em relação à definição quer da definição que leva nos diferentes estudos a colocarem, a implementar o pacemaker, ou seja, não há, digamos, uma homogeneidade na definição de qual é o que determina a colocação do pacemaker, e por acaso é uma coisa que falta, e sabemos que o pacemaker está ligado também a um aumento de custos que tem a ver com o aumento da hospitalização, tem um aumento também em termos de custos, como é lógico, e também em termos de prognóstico, que é uma coisa que nos interessa imenso. A incidência de bloqueio do remo esquerdo após a TAVI não é desprezível e verificamos que há um número muito grande, independentemente da válvula, de doentes em que se desenvolve o bloqueio do remo esquerdo. Não há dúvida que as válvulas expansivas por balão, como estão aqui definidas, têm mais frequência deste evento. Sabemos que com a idade também determina que os doentes possam ter perturbações, digamos, que não foram diagnosticadas e que estão subjacentes e que podem também facilitar o aparecimento desta complicação e da necessidade de pacemaker, e que realmente neste slide se verifica bem que há uma diferença grande entre a válvula expansiva do balão e a válvula autoexpansiva. E que este slide mostra bem que a presença
de bloqueio completo de ramo direito no ECG basal é um determinante muito importante na necessidade futura de colocação de pacemaker. E também, outro dos determinantes é o aparecimento intraoperatoriamente, intraprocedimento de bloqueio auriculoventricular e também, como estão aqui neste exemplo, se verifica que as válvulas, outra vez, autoexpansíveis, têm menos taxa, têm mais taxa de necessidade de pacemaker. Ora bem, esta é a evolução, portanto, ou melhor, mostra a evolução nas diferentes válvulas do aparecimento do bloqueio ramo esquerdo, em que se verifica que realmente a SAPIEN, a válvula expansiva do balão, tem menos incidência de bloqueio ramo esquerdo de novo. Existem montes de estudos que mostram isso e também a presença de bloqueio auriculoventricular de primeiro grau também pode determinar, e alguns estudos mostraram mesmo que determinam a necessidade de pacemaker. Ora bem, portanto, há uma série de fatores preditivos que são fatores que têm a ver com alterações eletrocardiográficas de base, que são muitas vezes relacionadas também com o doente, a idade, portanto, o diâmetro do LVOT, a calcificação que existe no próprio anel e, digamos, fatores que dependem do próprio procedimento, que têm a ver com, como vamos ver mais tarde, a implantação, digamos, a profundidade de implantação da válvula, se se fez ou não para a hidratação, o tamanho do balão que se usou e também a sobredilatação, a sobredimensão da válvula. Ora bem, isto são, quando nós vamos avaliar doentes ou vamos começar a tratar doentes de risco mais baixo, e este problema da necessidade de pacemaker é um problema que ainda é mais grave. Aqui temos dois estudos em que são em doentes de baixo risco, em que a idade média é baixa, 73 e 74 anos, com um STS score também muito baixo e com muito baixas comorbidade, e o que nós verificamos é que quando comparamos com a cirurgia, a SAPIEN portou-se muito bem em termos de pacemaker, 6,6 contra 4,1%, 1%, mas já a Corvalve, em que inclui a Corvalve já antiga, a Corvalve R e a Corvalve Evolute, verifica-se que a percentagem de pacemaker é bem superior à cirurgia. E, portanto, quando vamos tratar doentes de baixo risco e doentes mais jovens, temos que perceber bem qual é, portanto, ou temos que pensar seriamente qual é a melhor estratégia e qual é a melhor válvula para o doente. Uma série de estudos mostraram que realmente há diferenças entre as válvulas. Aqui verificamos que, por exemplo, que válvulas que têm menor força radial, como a Accurate, têm uma taxa baixa de incidência, e isso é que nós verificamos na nossa prática clínica de pacemaker, de necessidade de pacemaker. Entretanto, é interessante que nós todos verificamos isto no nosso dia-a-dia, quando estamos a tratar de doentes. Verificamos que, muitas vezes, logo quando introduzimos o fio-guia dentro do ventrículo esquerdo, já aparece um bloqueio de novo do ramo esquerdo, por exemplo. E mesmo com a valvuloplastia, basta encostar o balão, muitas vezes, o próprio balão a entrar no anel e determinamos também que isso possa acontecer. E a valvuloplastia, estamos a ver, é importante, os doentes que fazem valvuloplastia pré, o que pode, digamos que ou que fazem valvuloplastia, têm maior propensão para aparecimento de bloqueio do ramo esquerdo e, futuramente, de necessidade de pacemaker. Também, quando se coloca a válvula, mesmo só tocando com a válvula, ainda não a libertando, também vamos determinar, em alguns casos, isto acontece no nosso dia-a-dia, todos nós sabemos que isto é comum, e depois, claro, que a própria colocação da válvula e, digamos, o seu dano ou o seu traumatismo que faz, junto do tecido de condução, também faz isso. Este é slide que é interessante para verificar que mesmo o próprio guia, isto acontece muitas vezes, por vezes é transitório, como sabemos, mas o que é certo é que determinam alterações como o bloqueio do ramo esquerdo e depois isto está ligado à necessidade de pacemaker. Portanto, os distúrbios da condução pré-existentes, sobretudo o bloqueio do ramo esquerdo, ou melhor, o bloqueio do ramo direito, deve nos preocupar.
E isto está ligado não só à necessidade de pacemaker, mas também digamos, também a maior taxa de morbilidade e de mortalidade. A incidência de pacemaker está aqui bem descrita, com os dois maiores grupos de válvulas, a Corval e a Sapien, e, portanto, uma série de estudos determinam aquilo que nós já sabemos, a válvula autoexpansiva com muito mais porcentagem de pace, mas o que é certo é que nós pensamos que com a nova geração isto ia passar quase a valores abaixo de 10%, mas o que é certo é que isso não aconteceu. Mesmo com a nova geração de válvulas, nós verificamos que temos uma percentagem muito grande, que mostra aqui esse slide, de doentes que vão precisar de colocar pacemaker definitivo. Portanto, isto é um problema muito sério e que está ligado ao prognóstico dos doentes e que nos preocupa, tanto mais que vamos começar, como já disse, a tratar cada vez os doentes mais jovens. Isto é uma série italiana que mostra também isto, em que a taxa de pacemakers é diferente consoante a válvula, e outra vez a Acurate com valores de 5,6%, mas as outras válvulas todas com valores superiores a 10% e alguns até de 20%. Ora bem, portanto, o que nós temos aqui é uma muito baixa taxa de mortalidade, de AVCs, diminuição franca do líquido, mas mantemos este problema. São sempre estudos e apresentações que nos mostram isto. A maior parte das vezes os problemas de condução aparecem para o procedimento, cerca de 90%, há preditores do procedimento que estão ligados à implantação, à necessidade de implantação. Isto tem a ver, como está aqui demonstrado, a profundidade com que se coloca a válvula. Também algumas características anatómicas, nomeadamente a calcificação do LVOT, a presença prévia de bloqueio do remo direito, como já falamos, a implantação. Isso demonstra que há colegas que fizeram um algoritmo em que se verifica que quando estão presentes estas três situações, vamos ter, a probabilidade é muito grande, chegando a ter números de 83% de necessidade, 87% de necessidade de pacemaker, e claro que se não tiver nenhum destes fatores, a necessidade é muito baixa. Ora bem, muitas vezes colocam-se pacemakers e quando se vai avaliar se o doente, ao fim de um ano, vamos avaliar se realmente foi necessário ou não, se foi necessário o gerador funcionar, isto é, se o pacemaker esteve lá para o caso de dependência do pacemaker, o que é certo é que há muitos doentes que, por vezes, ficam livres, como nós sabemos, da necessidade do pacemaker, portanto, por vezes fica aquela ideia que alguns doentes não necessitariam ou poderia-se ter esperado para colocar o pacemaker, mas é uma dúvida que fica, mas o que é certo é que há alguns doentes que nós sabemos que não ficam dependentes do pacemaker. Ora bem, durante o follow-up, aqui isto também ilustra isso, é que há muitos doentes que alguns doentes não necessitam de pacemaker após a sua colocação, mas há uma porcentagem muito grande que ainda precisa. Ora bem, sabemos que há uma relação, como já disse, entre a colocação de pacemaker e muitos índices de gravidade, embora aqui verificamos que há maior mortalidade, mas em termos de mortalidade cardíaca é idêntica, que doentes com e sem pacemaker, e outros índices, nomeadamente a hospitalização, a rehospitalização por insuficiência cardíaca, também é maior nos doentes que têm pacemaker. Portanto, o pacemaker é um problema importante. Ora bem, existem fatores que contribuem, como eu disse, para a colocação, a necessidade de pacemaker. Há fatores que são relacionados com o procedimento. Se o doente desenvolve intraoperatoriamente bloqueio auriculoventricular, se vamos colocar válvulas autoexpansivas, a profundidade da implantação, como já falei, o oversizing da prótese e a profundidade maior do que o comprimento do septo membranoso. E há fatores clínicos, e já falei deles, a idade também é um deles, a presença de diabetes também, em alguns estudos mostrou isso, e se o doente tem ou não tem antecedentes de bypass ou de infarto, e as outras que já abordei anteriormente. As estratégias de implantação, muitas vezes que nós usamos aqui no nosso laboratório e noutros,
é uma tentativa de colocação das válvulas pouco profundas. Quanto mais altas, melhores. É claro que há um risco de haver uma migração e, portanto, há aqui sempre uma divisão e um desafio. Mas aprendemos, por exemplo, com a Corvalve, que é a incidência direita, em que há uma subposição do cuspe direita com a não coronariana, nos vai permitir ver bem e ir um bocadinho mais além do que a incidência antiga que usávamos. O septo membranoso, como falamos, é muito importante no cálculo, portanto, o seu comprimento poderá estar muito relacionado com, digamos, a distribuição do feixe de condução, e já sabemos que pode ser uma ajuda para nos fazer com que escolhemos uma válvula ou uma projeção ou, digamos, uma tentativa de colocar a válvula mais alta, tentando evitar a sua digamos, o problema inerente ao trauma e à necessidade de futura de colocação de pacemaker. Ora bem, saiu este documento um documento de consenso que tenta uniformizar, digamos, uniformizar o diagnóstico e nos dá algoritmos de decisão quanto à necessidade de pacemaker. Eu aconselho a todos a lerem isto, julgo que se calhar já todos leram estes documentos de consenso. Vou passar um bocadinho à frente, que parece-me que estou-me a atrasar um bocado. Este documento de consenso divide, digamos, os doentes em 5 grupos e vai avaliar em termos o risco pré-procedimento e depois vai avaliar o ECG basal do doente e vai dividi-los em 5 grupos. O grupo do doente que não tem nenhum bloqueio do ramo direito, o grupo do doente e que não sofreu nenhuma alteração no ECG, o grupo que tem um bloqueio do ramo direito no ECG basal mas que não sofreu alterações durante o procedimento, o grupo que tem alterações no ECG e que teve alterações adicionais. Este é o grupo mais, digamos, mais difícil de avaliar, porque é um grupo muito grande e muito heterogéneo. Depois, um grupo que tem um bloqueio de ramo esquerdo de novo, e aquele grupo que vai ter alterações graves, nomeadamente bloqueio completo de ramo direito, bloqueio completo AV completo ou bloqueio de alto grau. Ora bem, e consoante em cada um destes grupos, determina depois se precisa ou não de, nomeadamente, fazer monitorização de ECG contínua ou de continuar com um pacemaker que se põe provisoriamente durante o cateterismo. Por exemplo, no grupo 1, em que não há alterações, portanto, são doentes que não têm bloqueio de ramo direito de base, e o pacemaker deverá ser retirado no fim do procedimento, mas deve-se fazer uma telemetria durante 24 horas. Se não surgirem alterações, os autores sugerem que o doente tenha alta precoce. Se surgirem alterações, temos que passarão para outro grupo, que é o grupo 3 ou 5. Nos doentes que não tiverem alterações, mas que têm um bloqueio de ramo direito de base, esses doentes devem provavelmente permanecer com o pacemaker durante 24 horas, ou pelo menos durante a noite. Depois, vamos ver se o doente desenvolver bloqueio de alto grau ou bloqueio completo, de colocar um pacemaker. Se o doente não tiver alterações no eletrograma ou bradiarritmias, esse doente deverá permanecer monitorizado, e se tiver novamente alterações de bloqueio completo ou de bloqueio de alto grau, colocar pacemaker. Se não tiver arritmias ou alterações no ECG, poderá ter alta ao segundo dia. Entretanto, se o doente tiver alterações no ECG com aumento de 20 segundos, de 20 milissegundos do PR ou do QRS, deve ser, digamos, a atuação deve ser igual a este grupo, que é o grupo mais, digamos, mais heterogéneo e que nos vai obrigar a ter os doentes mais tempo, provavelmente em monitorização, e que só ao fim de uma monitorização que nos deixa perfeitamente descansados é que podemos pensar em colocar pacemaker ou mandá-los para casa. É o grupo dos doentes que têm bloqueio de ramo esquerdo, é um grupo que nos preocupa também e que devem permanecer, segundo os autores, mais de 24 horas com o pacemaker.
Se claro que tiverem alterações de bloqueio completo peço desculpa, bloqueio auriculoventricular completo ou de alto grau, pacemaker. Se houver resolução, poderá retirar o pacemaker ao primeiro dia. E se não houver alterações de novo no ECG, ao segundo dia, e se houver resolução do bloqueio do ramo esquerdo, portanto, peço desculpa, este grupo é o grupo que tem bloqueio do ramo esquerdo de novo. Estes podem ter alta ao segundo dia, mas se tiverem algumas alterações, têm que ficar em vigilância por pelo menos 2 dias, e depois, se não alterar mais, poderão ter alta, mas se o QRS for maior que 150 milissegundos ou o PR maior que 240, deverão ser submetidos. São doentes que têm alto risco de bloqueio e provavelmente beneficiarão do pacemaker. O grupo 5 é aquele grupo que nós temos que tem alterações transitórias ou persistentes no ECG, com bloqueio completo ou de alto grau, e, portanto, estes doentes deverão colocar pacemaker se persistirem as alterações, mas se houver resolução, poderá-se pensar manter em vigilância mais tempo e depois atuar consoante aquilo que já dissemos anteriormente. Ora bem, parece haver uma vantagem, pelo menos este grupo mostrou, naqueles doentes que têm, para perceber se precisam ou não de pacemaker. No fim do procedimento, este grupo mediu o intervalo de Winkbach. Ou melhor, determinou se doentes que não precisavam, não desenvolviam perturbação da condução, nomeadamente com o fenómeno de Winkbach, eram doentes que tinham uma baixa prevalência de necessidade de pacemaker. Portanto, seria seguro esses doentes terem alta mais precoce sem necessidade de pacemaker. E, portanto, outra forma de tentar minimizar a necessidade de pacemaker é tentar pôr a válvula... Dr. Pedro Braga, nós temos que concluir, por favor, a sua sessão. Ok, pronto. E terminava então só dizendo o seguinte, que os distúrbios de condução permanecem, nesta altura, um desafio muito grande, que a maior parte dos distúrbios de condução são o bloqueio do ramo esquerdo de novo, ou bloqueios auriculoventriculares que necessitam de pacemaker. Essas complicações têm um impacto negativo, e existem vários preditores de distúrbio de condução após a TAVI que podem ser úteis para, digamos, manusear estes doentes, e não há dúvida nenhuma que isto ainda há muito por fazer nesta área, e mesmo as novas válvulas ainda não nos vieram dar uma resposta a este problema, e, portanto, há aqui um desafio para todos nós para resolver. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela tua participação. The next speaker is Wan Kyung Kim from Germany. Hi, Kwon. How are you? Do you listen to me? Yes, now I can hear you. Okay. Welcome. Welcome to Portugal. Thank you. Thank you very much. Welcome to Portugal. So far, next year you can be with us. Please, can you give your experience about the Accurate Neo in German? Yeah. Thank you. So, yeah, not in German, but in Germany, I assume. Thank you again very, very much for this invitation. I really appreciate it. It's an honor and pleasure. And I would like to give you some insights of the Accurate Neo in clinical practice. And this is the agenda. So I'll talk a little bit about the clinical experience, maybe some tips and tricks. And I think regarding the Accurate Neo Scope 1 and 2 results, both trials have been published this year. I think must be taken in a correct perspective. And I would like to give you an outlook on the Accurate Neo 2, which is the iteration of the first device. So
if you look at the Accurate Neo, I think it's very important if you use a valve to really know your valve. And, you know, we have started more than 10 years ago with two main platforms, which were the Sapien and the Core Valve platform. And I think those who have been with TAVI in the beginning, we have all made our experiences, good ones and bad ones. We have really made our own experience and made mistakes. And this was a long process. And I remember those times we had a lot of complications, and this was a really difficult learning curve, at least the first 1, 2, 3 years. And this changed with new technology, of course, better selection, less sicker patients, etc. But what I want to make clear is with those Edwards and Core Valve devices, we had a lot of time to get to know these valves, the advantages and downsides. And with the Accurate Neo, I think if you start with this valve, you must know the beneficial points, but also the weak points. And I have shown you some of the points I really appreciate about this valve. I will not go too much into detail with each point, but just to mention some of these, the stabilization arches help to align the valve nicely so it can be easily used in horizontal aorta. You will have a completely stable deployment, so there will be no outflow obstruction as you see with other self-expanding devices. There's a very low risk of coronary obstruction. Here I will show you some examples. The delivery system is very flexible, so it is suitable for torches, anatomies. We have a supraannular leaflet position, which grants low gradients. And we have, here you can see, this is the courtesy of Stéphane Delaloy, who is the inventor of this valve. You see the distribution of the radial force, which is very low here at the inflow part. And we have a very low LVOT protrusion, which explains the relatively low pacemaker rate. However, you have also to know the downsides, and I would like to call it a downside, which is on the one hand downside, on the other hand, it is just a feature, which is the lower radial force. And I know some like to talk about opening force, which is rather on the lower side if you compare it to other valves that are on the market. And it is a matter of fact that for the treatment of aortic stenosis, you need radial force. Yeah? So this is a typical, very severely calcified anatomy. So what is the result? Due to the lower radial force, you can have, this is what you can see, either incomplete expansion of the device and or paravalvular leakage. On the other hand, you have to take into account that too much radial force, if it's too strong, can also make damage, as you can see here, in the form of annular rupture or coronary occlusion. So this happens if there is uncontrolled radial force. So I would like to give you some examples of regarding the good features of the Accurate Neo regarding the relatively low risk of coronary obstruction. And please look at what happens if you implant a Sapien. Maybe it's difficult to see for the audience, but you can see that the device will really open up and will not respect the borders and will press the calcium and the native leaflets into the sinus. And if the distance to the coronary is low, or if there is no space in the sinus, then you will have a flow impairment of the coronary arteries. I can show you again. You can see this is
typical sapien. And you can see here's the native calcium, and you can see what happens with it. It's just pushed aside. And now please appreciate what happens if you implant the Accurate Neo. You can also nicely see the movement of the native calcium, and you can see what happens. This calcium is being captured by the upper crown and keeps it more or less away of the coronary artery. I repeat it. I hope you can recognize it on the videos. And this is the reason why the risk of coronary obstruction is very low. It's not zero, but it's one of the devices is with the lowest risk of coronary obstruction. And you can see here an example with a short native distance of to the left coronary artery. We know that it's not only the vertical distance, but also how wide the sinus is, and also the sinus is not very wide. You can see after the implantation, there is no relevant obstruction of the coronary artery. So another point that I would like to highlight as the advantages of the Accurate Neo is the low gradient. And here you can see a comparative example of the SAPIEN 3 and the Accurate Neo. And what do I want to show you? It is that in small anatomies, probably a supraannular device is more favorable in terms of gradients. And you can see the anatomy is almost exactly the same. Same annular size. So, and you can see the deployment, good position of the SAPIEN 3 with a good result, and also of the Accurate Neo also with a good outcome. Here we have a little bit of PVL, which might be related to the wire that was left in place. So until this point, there's no gradient, but please look at the discharge echo. Until this point, everybody is looking at, and you have a live case, and this is what most operators look at the most gradient, PVL and position, which is of course very important, but I don't think that the gradient at discharge maybe is a little bit undervalued. And because, yeah, I don't know whether this is true, but most operators probably are not aware of the gradient at discharge. I'm not sure. Maybe that's, in some cases, this may be true. And you can see there's a difference. With the SAPIEN, we have a mean gradient of 19 millimeters of mercury. And with the Accurate Neo, we have a gradient of 3. Of course, this is a very extreme example, but this is only to illustrate to you that there is a difference, and this difference has also been measured in different studies. We all know that there's a difference of gradient. So now let's come to the weak point, the Achilles heel, which is related to the relatively low radial or opening force of the Accurate Neo. And if you compare it to other devices, look at the partner B and CoreValve, etc., Lotus, which is probably the standard in regarding PVL in TAVI devices. And you can see here on this side all the studies with Accurate Neo, and the difference until here is that these were all core lab adjudicated and these were site reported. So there's a big difference. I think this is rather an exception, but those who were site reported mostly lie between 4 and 5%. This was our clinical experience with a relatively large number of patients which have been treated with the Accurate Neo. So if you look at core lab adjudicated data of scope 1, and now scope 2 has been added, it's relatively high, 9%, and this was also the case in scope 2. If you look at progress PVL, also a relatively large study,
and this was also CoreLab adjudicated, the number of moderate or severe PVL is much lower. Yeah? And I would like to show you some explanations for this. And here you can see our experience with the first 1,000 cases in our center. We started relatively early. And if you look at PVL, in the first 250 cases was still very high. We had to make our own experience and try to find a good positioning, a good strategy of pre and post dilatation, and especially sizing. And after the first 250, the rate of PVL came down to around 3%. This was maintained around the next 500. And look at the last quartile. From case 751 to 1,000, we came down to below 1%. Of course, this is around 1%. And I think the main reason for this improvement is selection and sizing. And this makes around 70% of pre-procedural aspects, and intra-procedure, of course, is a good preparation, which means balloon dilatation, pre-dilatation, positioning, and also an effective post-dilatation. And this is my personal opinion. And if you have a TAVI population in our one center, I think that currently, with the current device, with the ACURATE neo, probably 60% are very suitable, and 40% for some reasons are less suitable. And if you really observe these patients and select them according to their suitability, you will have a PVL rate probably around 1%. If you do not observe this, then you may go up to 5 to 10%. So this is mainly a matter of selection. And I will skip to score 1 and 2 with this keeping in mind. And here you can see the data. And to make it short, I think the main problem in both studies was PVL. You can see the rate of PVL was much higher in the ACURATE neo group here in scope 1, comparing versus the Edwards device, and here in scope 2, comparing versus the CoreValve platform. And I think that PVL in both studies was the main driver for not reaching a non-inferiority. And here are the reasons from my perspective, what happened and what could be the main reasons and what are the lessons learned with scope 1 and 2. And this is one of my opinion. I think that with the ACURATE platform, in opposition to the SAPIEN and CoreValve platform, most centers had less experience. And I showed you the learning curve. It took us 750 cases until we reached a niveau of having 1% PVL. Of course, after 250 cases, we had around 3 to 4%. This was also a global experience, but it took us some time. And I think that many of the centers that participated did not have this experience. And I believe, and we are in the process of analyzing data, CT data, post-hoc analysis, etc., that sizing errors could have contributed to these results. So I believe that in many cases, probably a wrong size, a too small size has been chosen. Yeah. Another thing is related, another explanation is related to suboptimal pre-dilatation and post-dilatation. And I'm in the screening committee of the IDE trial of the ACURATE neo, which is currently ongoing. And I frequently see we give the recommendation for the size and also for the balloons in each case. And we frequently see that the balloon that is suggested for pre-dilatation is very, very small, especially in centers that prefer the CoreValve platform. And with this relatively low radial force of the ACURATE neo, it is really important to have an effective pre-dilatation. Of course, and in this randomized setting,
there was some kind of selection of patients which experienced implanters would have not considered. And I think you have to see the Accurate Neo as rather a first generation device, which was compared with more experience or more improved iterations, which were the S3 and the Evolut R and Pro. The lesson that I've learned personally, because we did not expect these results, is that probably the Accurate Neo, even though the basic principle seems to be easy, the platform is less forgiving. It is less forgiving regarding sizing. This is what we have realized. Patient selection and also positioning. For example, if you have a too high or too low position, there is, in my opinion, there's a little bit higher risk of device embolization or migration. If you compare it to the Sapien, you know that the Sapien has a very wide range. We were talking about pacemaker, that it can be implanted. It can be implanted too high, even 1 or 2 millimeter above the annular plane. In most cases, you will still have a good outcome. And even though the Sapien is, if it ends up too deep, you might have more pacemakers, but the general outcome in terms of PVL will still be good. And here's the sizing issue. And this is the official recommendation of, which is also being printed in many brochures, etc. And you have to be aware, and this is what we found out and published also 2 years ago, that the official sizing recommendation does not bring about optimal results in every case, especially in those wrap up your presentation, please. Sizes. It may be better to take the larger size of the prosthesis than to really strictly adhere to the official sizing recommendation. Dr. Kim, So I'll have to ask you to end your presentation, please. Okay, I'm sorry. So I will hurry up. I'd like to give you a short outlook on the Accurate Neo 2, which has addressed the main problem, the PVL with a seal. And I would like to show you an overview of all the implantations that we've done, and so you can really look at the results yourself, and we really have good outcomes. And I think with the Accurate Neo 2, you'll be able to cover a wider range of patients that are suitable due to the PV leak reduction. And this is my key point. And if I expect PVL with the Accurate Neo platform, and if the annulus is out of range, is not out of range, I would take advantage of the good features of the Accurate Neo with hemodynamics, low risk of coronary obstruction, permanent pacemaker implantation, etc. If you have the feeling that due to anatomy, calcification, etc., you would expect PVL or the annular size is out of range, then do not use the Accurate Neo. And I think if you observe this relatively easy rule, you'll be very happy with this platform. Thank you. I apologize for... Thank you so much. Thank you, very, very good. So perhaps Adelino can kick off the discussion. Adelino. Thank you very much to the presenters, and maybe I would like to start with a question for my colleague here nearby in Porto. Pedro, what do you think that you pointed out an algorithm to prevent this pacemaker need, but where do you think that in the near future will be the gold standard and the realistic goal? Okay, so you asked me what's about the future, eh?
Yes, what you think that in the That's near easy. future, what should we aim to in terms of pacemaker need in TAVI? What do you think will be a realistic goal in the near future? Future is it's not easy because we have to implant a valve that fix and have strong enough to resolve the stenosis. And we know that, and don't embolize. So we know that we are going to have some trauma, okay, in the conduction system. And in the other hand, we try to reduce this trauma and to have low pacemaker rate. So it's not technically, I don't know if we can achieve a very good result. But I think we can look for some technical aspects and some medical, and we expect that some patients already have, and there are 3 trials ongoing about study before implantation of TAVI, study the patients with long-term monitoring the ECG with long records. So a halter or something like that, several days, to try to look at really if the patients needs or not a pacemaker before implanting the valve. In other way, we are trying to treat younger patients, and we are trying also to treat less severe or lower risk patients. I think it's not easy to expect in the near future to have uniform in all the valves the result that surgery have. But we know that several valves already have, like Accurate, the number of pacemakers is low, is similar to the surgery. And we know also that with SAPIEN we can have such numbers. So we have to choose the best valve for the patient. So we can expect that we have to be more accurate to choosing the right valve, and also if we have some kind of anatomy, we can choose one or another, and perhaps we can also, if there is some kind of medication that patients are on, we can try to stop the medication, not to influence these results. We are talking about digoxin, we are talking about beta blockers or amiodarone, but we know that some trials shows that when we stop, for instance, beta blocker, we can expect more atrial fibrillation or some kind of arrhythmias. Thank you, Pedro. Just a short comment on my side is that I think that one of the issues that we have to keep in mind, and this is also the reason because even in surgery under direct vision, these numbers are not zero. And we often we have this perception because the calcification, the natural history of the disease and the calcification really sort of drops into the interventricular septum and the place where the conduction system is. And in surgery, it's almost impossible to do a proper decalcification without touching it. And we know that some of these patients, even in their natural history, if the disease would be left to progress, presumably the calcification would reach the conduction system itself and would lead to a block. This is particularly true in some bicuspid valves, and indeed there will be a limit beyond which the nature of the disease itself will lead to a block. But indeed, thank you for your points of view, and I think that's the way to go. Continuing this discussion, I have lots of questions from our panel. Okay, perfect. So go on. And with the as for the questions, and still concerning the pacemaker, right, and going to what Dr. Rui explained about the fast track,
they wanted to address one special question. Everyone strikes out, and it's important that the pre-planning of the procedure is the best key to success and to simplify everything, and especially in those patients in which we could think of a pre-pacemaker before TAVI. Is this one of the key issues for a good fast track for once? And is your threshold, Dr. Rui, lower? And does this strikes a good correspondence with better results and a faster check-out of the hospital? I'm going to be quick answering this one because I think that the threshold for a pacemaker, a prophylactic pacemaker, is not actually ours, it's from the EP guys. And from my perspective, the indication for pacemaker are basically the same. The point is that sometimes the patient arrived to the cath lab with an indication for a pacemaker that was not followed. So in those cases, I think we should implant the pacemaker ahead, as it should be done, but not just because of the TAVI, it's because the patient has the indication. But regularly, I don't think that we can advise prophylactic pacemaker. And if we move to the next step, which is younger patients, I always had that feeling that pacemaker is a malignant disease. So if a patient is below 75, I'm very, very conservative regarding any technique that will induce a permanent pacemaker in those patients. I try to avoid it all at my best. We agree. I have one question to you and to Dr. Juan, is regarding not the fast track after, but the fast track before. Actually, what we have in Portugal is a problem with the waiting list. For you both, which is the best strategy for schedule the angio-CT and the implantation? So I don't know if I understand correctly the question, but I'm going to say that in our center, the CT scan belongs to the cardiology department, and that facilitates everything a lot. So that means that actually what I try to do is that if a patient is from nearby, it doesn't matter, it's like any echo, but if it belongs to lives away, we try to concentrate everything in a single day. I mean, the surgical appointment, the cardiologist appointment, the echo appointment, and the multi-slide CT appointment. Thank you. And in Germany, which is, Dr. Juan, your strategy for the CT and the pre-planning of the TAVI? Yeah, it depends. We have two different populations of patients. One population already has coronary status with coronary angio, and in these patients, we get them to a hospital one day before the TAVI procedure, and one day before they get a CT, and then the day after we perform the TAVI. In patients that have unknown coronary status, we bring them to a hospital, and then they stay for 1 or 2 days and get CT and coronary angio. And then we discharge them and have a separate date for the TAVI procedure. So this is more or less a matter of administration and things. I would also like to do everything in one row, but sometimes it's difficult, and it's also a matter of reimbursement. But okay. Don't you have any concern about renal function in these patients, in these elderly patients? Yeah, we do some discrimination between patients with worse renal function. In these cases, of course, we try to separate everything if they have several procedures, coronary angio and CT. But we also try to include the CT as maybe substitute for coronary angio. In some patients, you can nicely see the coronary arteries. And if you can rule out relevant coronary disease on CT, then I think it's safe not to do a coronary angio. And the quality of CT in most cases is sufficient, I think, to really rule out coronary angio. And the other question is
value of doing PCI before TAVI. And as we only give aspirin monotherapy and not dual antiplatelet inhibition, it is a difference whether we do PCI before TAVI or not. So I think, I think the relevance of doing PCI in small vessel is very questionable. So I think to come back to the main question, if you on CT do not see any relevant coronary disease, especially in the proximal segments, then I think it's safe not to do coronary angio and then directly proceed to TAVI. Good. Okay, I have lots of questions already online. So we've already seen some from Dr. Brun and Dr. Alberto Rodrigues about the pacemaker. Everyone is asking one thing exactly, so we can be clear. What exactly is alta precoce? So what exactly is discharge, a fast discharge or early discharge? What we're talking about, 24 hours, we're talking about 48 hours. What's your insight? Rui? I'm going to be short in this answer also because I think it's not defined, but anybody that says that any discharge the next day would be an early discharge, of course. But I think that it's acceptable that until 48 hours is a very fast admission. But that depends on lots of things among countries, reimbursement, etc. There are two things that I want to state about fast track. The first one was a question from the anesthesiologist, and I think that we in Santa Cruz we have always the support from the anesthesia. So every procedure, although doesn't need the presence of the anesthesiologist, is done under his supervision or her, and if we don't start the procedure without their knowledge and their supervision. There was one question about local anesthesia alone or anesthesia and a little bit of sedation. So it depends on the anesthesiologist. As you know, we always do echo-guided anesthesiology, but it depends on the doctor that is working with us, but nevertheless, most of the time we are still using just analgesia at most. So most of the time we are using just a local anesthesia. And also, it's important to state, I think there was that question, that the median time of admission went from 8 to 9 days to 3 days to 4 days after we had this fast track process. So it went better. Okay, so we've run out of time. Thank you, Dr. Kim, e a todos os restantes. Muito obrigado por estarem connosco. Obrigado por esta sessão. Agradecer quer aos nossos moderadores, quer aos nossos palestrantes, quer ao nosso painel de discussão e mais uma vez agradecer ao Boston e continuem a assistir ao nosso congresso.